Bora falar de guerra? Chegou o teu momento falado aí, né? Agora, de fato, nós vamos pôr o pau pra quebrar. Vamos colocar fogo no parquinho, né? Como diriam por aí. Bom, já vimos que a resolução ficou mal feita, né? A resolução da ONU cria um Estado, mas não cria o outro. A comunidade árabe não foi favorável à criação do Estado de Israel. A eleição para votação foi um trem estranho, né? Comandada pelo Oswaldo Aranha. Ficou aquela coisa no ar aí, né? E agora, né? E agora, mano? E agora que o pau quebra. Por quê? Porque você cria um Estado com a não observância dos outros Estados. Ou seja, você vai criar o Estado de Israel, 1948. No dia seguinte que Israel comemorava sua independência e seu Estado, ele começa uma guerra de independência. Tá? O pau começa a quebrar. Justamente porque uma galera, né? Você vai ter aqui, ó, na guerra da independência, Israel versus Egito, Líbano, Síria, Iraque, Transjordânia. Essa galera aqui entra pra dentro de Israel, achando que vai chegar lá e vai ganhar de grandão. Imagina, 1, 2, 3, 4, 5. Como se fosse 5 pessoas batendo em uma. É isso aí que vai pegar, ó. Israel versus todo mundo ali. E aí, pra quem olha assim, né? Se você for um leigo no assunto, você olha, nossa, ferrou pra Israel, mano. Os caras não vai segurar a onda, não. Você pega 6 nações aí, 6 países que vão brigar com o Estado de Israel e você pensa, ih, ferrou. Israel perdeu a guerra. Perdeu, Playboy, perdeu. Perdeu não, mano. Resultado. Israel não quis nem saber. Simplesmente ele ocupou mais 50% do território. Imagina, ó. Isso aqui era Israel, ó. Antes da Guerra de Independência. Pós-Guerra de Independência, agora é isso aqui, Israel. Tudo isso. Israel dobrou o seu tamanho. Ele vai começar a ocupar as regiões. A galera entra para bater em Israel, Israel vai lá e ocupa outra região, ó. Galileia e o deserto de Negev. E aí é a expansão do Estado de Israel. Que nunca vai parar, né? O Estado de Israel nunca parou com seu processo expansivo. Ao mesmo ponto e ao mesmo tempo, Israel continuava chamando os judeus para tomar a Terra Santa. Então imagina, ao mesmo tempo que ele faz a sua fronteira evoluir aqui, ó, ele faz o chamamento internacional para a galera voltar para a Terra Santa. Então você está fazendo o que aqui, ó? Aumentando a população judia. Por migração, principalmente. Ou seja, a galera voltando. Tem gente, moçada, que faz hoje, né, todo o registro, a gente chama de registro, como é que chama? Árvore genealógica, né, para provar a origem. Se conseguir provar a origem que é israelense ou que é judeu, automaticamente ele recebe a possibilidade de voltar para Israel, inclusive com a ajuda do governo, tá? O governo propõe uma ajuda para que esse camarada se estabeleça em Israel,
comece a trabalhar, comece a estudar e comece a ter sua vida normal lá. Pois é. E esse é só o primeiro conflito. Muita gente para e pensa, gente, mas como assim um Estado que acabou de nascer, no seu primeiro dia de nascimento, ele consegue detonar Egito, Líbano, Síria, Iraque e Transjordânia? Como assim? Pois é, assim. Israel está sob a tutela de quem? É só pensar nisso que já resolve. Israel está sob a tutela, principalmente agora, dos capitalistas. Ele passa a ser, né, tutelado aí, principalmente pelos capitalistas, que querem, né, que precisam de um pezinho no Oriente Médio. Precisa de alguém, um porto seguro ali, alguma coisa que fortaleça as suas intervenções, né, em outras localidades do Oriente Médio, que, na verdade, a guerra árabe-israelense é uma das, né? Nós vamos ter guerra no Afeganistão, nós vamos ter conflito entre Irã e Iraque, né? Ao mesmo tempo que Israel tá nessa vibe aí, a gente poderia traçar uma história paralela do Irã. Como assim, Anderson? O Irã, nesse momento, está sofrendo as investidas americanas e o governo iraniano é um governo pró-Ocidente, junto com Israel. Israel é pró-Ocidente. E o governo iraniano, nesse período, era comandado por um cara chamado Shapaveli, ou o famoso Reza Pahlavi, que ajudava muito a investida ocidental com relação ao petróleo iraniano. A lógica do Reza Pahlavi no Irã só acaba quando o Ayatollah Khomeini faz a Revolução Iraniana, que está acontecendo nesse contexto aqui também. É o Ocidente tentando lançar os seus tentáculos sobre o Oriente Médio. Inclusive, se a gente for parar para pensar, o Iraque entra nessa jogada aqui, ó. O Iraque está tentando invadir Israel, daqui a pouco vai ser parceiro de guerra dos Estados Unidos contra os soviéticos. Pois é, o Iraque. Tanto é verdade isso que o Saddam Hussein só sumiu do mapa porque foi cobrar a dívida que os Estados Unidos tinham com o Iraque. Essa história do Saddam Hussein do Iraque e dos Estados Unidos ficou muito latente na lógica do governo anterior ao governo do Obama. A gente pensar naquele camarada lá, esqueci o nome dele agora, mas o presidente antes do Obama, o pai dele era o presidente dos Estados Unidos quando tinha a guerra do Iraque, quando o Iraque começa a guerrear ao lado dos Estados Unidos. É importante a gente entender que não está acontecendo só isso em Israel. Essa questão não é só israelense, é uma questão de Oriente Médio, né? Israel está sendo aqui um dos períodos que a gente está relatando. Bom, esse foi o primeiro, mano. Nós vamos ter outras guerras aí, né? Outros conflitos. O primeiro foi a própria guerra chamada de Guerra de Independência. É a primeira guerra que os árabes, né, vão enfrentar contra o Estado de Israel. E eles vão amargar uma derrota muito feia, né? Que eles vão perder, gente. Fez um junta-junta lá e perdeu. Depois, no ano de 1956, nós temos a Guerra de Suez. Todo mundo sabe que o canal de Suez, né, é o canal que liga, né, é o canal que dá o processo de economia e de comércio ali para aquela região árabe, né, ou para aquela região ali que a gente conhece como região hoje Palestina, ou a região do Oriente Médio ali. De repente o Egito falou que ia trancar o canal de Suez. Não passa nada não, porque só passa aqui o que eu quero. Na Guerra de Suez, você tem Israel, presta atenção para vocês entenderem quem está no time, hein? Presta atenção no time, na escalação do time. Israel, Inglaterra e França. Utilizavam o canal de Suez para questões econômicas e comerciais. O canal de Suez, gente, é uma ligação importantíssima com o Oceano Índico, né? E aí o presidente Nasser do Egito falou, não, tá trancado, não vai passar aí não. Os caras, tá de brincadeira, mano? Sério mesmo? Eu já bati no você uma vez com aquele monte de capanga assim, agora eu vou bater de novo, hein? E não dá outra, gente. Não precisa de muita força para bater no Egito, né? Esse Nasser, inclusive, aí, vai ser automaticamente morto, tá? Ele vai tomar uma pancada aí, beleza? E
E aí, Anderson, qual que é o resultado disso aqui? Uai, o resultado, olha só o resultado. Israel controla o canal de Suez e ainda detém o Sinai, Península do Sinai. Então Israel passa a controlar o canal de Suez e a Península do Sinai aí, ó. Passa a ser de Israel agora. E aí, professor? E aí, mano? E aí que os israelenses é tudo doido. Os caras vão pra guerra e ganham mesmo. Eles não estão nem aí, tá? Automaticamente, né, a gente vai ter, a partir aqui do Egito, a partir da Guerra do Suez, nós vamos começar a criar as orientações, né, para a libertação da Palestina, né? É nesse contexto aqui que vai surgir a OLP, né, a Organização de Libertação da Palestina, que vai contar lá com Yasser Arafat. Do outro lado, né, nós vamos ter do lado de Israel Isaac Rabin, né? O Yasser Arafat, por exemplo, é um cara famosíssimo no conflito árabe-israelense. Ele é um dos primeiros, né, junto com Isaac Rabin, a assinar acordo de paz, né, o acordo de Camp David, por exemplo. Só que é um acordo falho, porque pega na mão duas pessoas, né, o Bill Clinton, na época, o presidente, pegar na mão duas pessoas e falar que vai manter a paz numa região conflituosa dessa aqui é extremamente complexo, né? A lógica de feição, né, ou de elaboração da Organização de Libertação da Palestina, ela cria um movimento em volta da criação do Estado da Palestina, ou cria de novo um movimento em volta dessa ideia de libertação do Estado palestino, tá? Bom, depois, né, nós temos aí vou colocar isso como resultado aqui também, tá? Em 1964, nós vamos criar a criação da OLP. Organização de Libertação da Palestina. A figura mais emblemática disso aqui, ó, é o Yasser Arafat. Yasser Arafat. Esse cara vai se tornar extremamente importante, tá? Automaticamente porque ele é uma figuraça aí, né? Não só ele, né, mas o próprio Isaac Rabin, ele vai estabelecer aí muitos contatos, os dois aí, né, dentro dessa lógica aí de acordos de paz ou de confirmação de paz aí, enfim, tá? Beleza? Outra coisa também importante, né, a gente entender, esse conflito aí é o conflito que dá mais aqueles negócios que a galera ganha aí, aquela estatueta do acordo de Prêmio Nobel da Paz, né? Essa guerra aí, com certeza, ela tá na crista da onda aí dos maiores acordos de paz aí, beleza? Por quê? Porque deu pano pra manga, né? Beleza? Vamos lá, vamos continuar, porque tem mais outros conflitos. 1956, a Guerra de Suez. Eu quero que vocês vão percebendo que ao longo dos conflitos, Israel vai ficando cada vez maior, né? É como se Israel agora, o céu é o limite. Toda vez que Israel ganha um combate, gente, toda vez que Israel ganha uma guerra, automaticamente Israel vai ficando o mais famoso, né? Por que, Anderson? Uai, porque você tá ganhando guerra, mano, de uma galera, né? Depois vocês vão ter aí a Guerra dos 6 Dias, ou conhecida como Guerra dos 6 Dias, né? No ano de 1967, tá? Vou colocar a data na frente aqui, igual eu tô pondo. Então você tem Guerra dos 6 Dias. Então você tem, de um lado, na Guerra dos 6 Dias, Israel. Qual que era o alvo agora? Reter ou retomar o Sinai.
Israel contra quem? Egito, Síria. Essa é a guerra. Israel contra Egito e Síria. Quer dizer, a Síria, né, e o próprio Egito vão tentar tomar aí de novo o Sinai e também a lógica do Suez, né? Bom, vai entrar nessa parada aqui também a Jordânia. Eu não sei para que eles tentavam, né? Mas eles estão tentando aí fazer alguma coisa. Resultado. O que acontece depois da Guerra dos 6 Dias, né? Em 6 dias, o exército israelense conquistou a faixa de Gaza. Durante os 6 dias de conflito, conquista da faixa de Gaza. Além de conquistar a faixa de Gaza, o Sinai, do Egito, a Cisjordânia, e as colinas de Golã. Inclusive, as colinas de Golã aparecem naquele filme Senhor dos Anéis. Não sei se vocês já assistiram. As colinas de Golã é o lugar de onde sai um dos principais pontos de água potável do Oriente Médio. É tipo assim, a fonte da água no Oriente Médio. Então, ó, entre Egito, Síria e Jordânia, toma outro vareio, né? Placar. 1, 2, 3, 4-0 para Israel. Israel toma mais 4 regiões. Tanto é verdade que as brigas a partir de aqui agora é para que Israel devolva os territórios. Os caras começam a pedir, pelo amor de Deus, velho, devolve aí a parada que você pegou, porque a Israel tá explanando o seu estado. E aí a galera, cara, vou conversar aqui, ó, devolve aí. E aí a intervenção da ONU começa a acontecer, né? Porque a ONU começa a pedir a devolução dos estados ou das regiões que foram automaticamente tomadas pelo Estado de Israel, né? Aí os caras acreditam que no dia santo de Israel era um dia mais fácil de guerrear contra eles. No ano de 1973, vai acontecer a guerra de Yom Kippur. Guerra de Yom Kippur. Que guerra que é essa antes? Em Yom Kippur é conhecido como dia do perdão, né, no mundo árabe, né? O que aconteceu? Depois que você fez a Guerra dos 6 Dias, a ONU, né, fez uma resolução chamada Resolução 242, né? O que a Resolução 242 da ONU dizia? Que Israel deveria retirar as tropas, né? E começar a devolver aí as regiões consideradas não do seu território. Em 1973, no dia do feriado judaico de Yom Kippur, ou dia do perdão, de novo, vamos lá. Vou mudar o lado aqui para ver se melhora a guerra, né? Egito e a Síria. Vão fazer o quê? Invadir Israel ou tentar invadir Israel. Beleza? Automaticamente imagina, você tá num dia que os caras estão lá fazendo e professando a fé deles, velho. E aí você resolve invadir lá o Estado de Israel. É um dia perigoso, por quê? Porque você tá num dia religioso, então teoricamente a ideia deles era usar esse dia que Israel estava voltado para a religiosidade para tentar ganhar a vitória, para tentar sair vitorioso. O que Israel fez, gente? Nada. Ele manteve todas as regiões ocupadas. Eles não conseguiram tirar nada de Israel. Tá, tudo dominado. Faixa de Gaza, colinas de Golã, Cisjordânia, né? E aí, Anderson? E aí, na guerra de Yom Kippur, nós vamos ter aqui, né, o acordo de Camp David. Todo mundo sabe o que é o acordo de Camp David, ou sabe o que é o Camp David? Isso gera o Prêmio Nobel da Paz. Por quê?
Porque nós temos como figuras aí importantes, ó, o Anwar Sadat, que é o presidente do Egito, ele vai ficar fora disso aqui, tá? O primeiro-ministro de Israel, Begin, Manem Begin, e o primeiro-ministro de Israel, na presidência do presidente norte-americano aí, o Jimmy Carter, junto com o governo aí de Anwar Sadat, ou do Egito, vão assinar o acordo de paz. Esse acordo de paz de Begin com Anwar Sadat aqui, ó, vai gerar a morte de Anwar Sadat lá no Egito, tá? Inclusive aqui entra um negócio chamado... um camarada que é o precursor do pensamento do Bin Laden, né? Vou lembrar o nome dele aqui. Mas aqui entra um negócio muito doido que passa a enfrentar o Estado de Israel, que é a Irmandade Islâmica, porque quando assina o primeiro acordo de paz aqui, que aí o Egito fala, não vou brigar mais com Israel, velho, não adianta ficar brigando com os caras sempre ganham, então eu vou me anular. É como se o Egito se anulasse do Estado ou dos árabes, né? A Liga Árabe. E aí o Anwar Sadat vai ser assassinado, né? Nessa época do assassinato de Anwar Sadat, nós tínhamos um movimento puxado, principalmente dentro do Egito, da Irmandade Islâmica, que era originário na figura do Sayed Qutb, que é o cara que estudava nos Estados Unidos e trouxe para dentro do Egito uma ideia de não aceitar a teoria e não aceitar a cultura ocidental. Dentro da cultura de Sayed Qutb, ele conseguiu um seguidor que vai dar prosseguimento às suas ideias, que é o Zawahiri. O Zawahiri é o cara que pensa, né? O cara que ajuda a detonar o plano de morte do Anwar Sadat. Vai ser assassinado. E é o Zawahiri que começa a mostrar para o mundo oriental, ou seja, essa ideia do mundo islâmico, que não era mais para ficar fazendo atentados internos, que os inimigos estavam fora do Oriente Médio e que eles tinham que atacar o coração desses inimigos. É daqui, gente, que sai a ideia de atacar o World Trade Center, por exemplo, lá em 2001. É da ideia desses acordos de paz, porque para os árabes era como se o Anwar Sadat estivesse o quê? Retrocedendo. É como se Anwar Sadat agora apoiasse o mundo ocidental. E aí ele morre. E aí ele põe fim à vida dele. E aí o Oriente dá um recado, olha, qualquer governante que se pôr, né, favorável ao Ocidente vai ter o mesmo fim que Anwar Sadat. Ela marca, né, a guerra de Yom Kippur, marca essas ideias dos acordos que vão ser assinados aqui constantemente, mas também ela marca um novo período, que é a guerra externa, que é a ideia de você fazer outros ataques, né? A semana, numa aula anterior, alguém perguntava sobre os terrorismos. A partir de aqui, você começa a pensar na estratégia do terror como forma de mostrar ao mundo o que você acredita, o que você quer. E aqui começa a ter uma linha muito tênue, né? O terrorismo passa a ser usado aqui como uma forma de luta, e aí eu não concordo, mas enfim, ele vai ser usado como uma forma de luta para mostrar para o mundo. E como que tem que ser uma ação terrorista? Eles começam a falar sobre isso agora. Tem que envolver crianças, mulheres, matar grande número de pessoas para comover, para gerar terror, para gerar perda, para gerar dor, por causa dessa questão do acordo de Camp David aqui. Porque o Anwar Sadat resolve mudar de lado, teoricamente. Não quer dizer que ele mudou de lado, quer dizer que ele viu que ele não conseguia ganhar de Israel. E Israel continua mantendo o poderio sobre essas regiões, tá? Com a guerra de Yom Kippur, né, você meio que finaliza o conflito em guerras extremamente fechadas nesse sentido. Mas essas guerras todas criaram os grupos, e é por isso que eu estou chamando a atenção para o terrorismo. Essas guerras todas vão criar, além da Organização de Libertação da Palestina, vai criar o Fatah, vai criar o Hamas, que são grupos que hoje se autodenominam grupos políticos que estão controlando a Cisjordânia, a Jordânia, a faixa de Gaza, né? São regiões hoje que são extremamente contrárias à política israelense, inclusive, é daí que saem os Katyusha, né, que são os foguetes lançados contra o Estado de Israel, e que Israel responde lá com o domo de ferro.
É daí que continuam as guerras, não de estados mais, mas dos movimentos que querem a ideia de libertação. E nesse sentido, vai surgir a partir daqui um negócio chamado intifada. O que são as intifadas? Ao invés do Estado lutar, ele coloca o povo para lutar. E aí você tem Israel com grande poderio bélico e militar que ele tem, e aí os tanques de Israel começam a desfilar e o povo começa a jogar pedra no tanque de Israel. Ou seja, é uma guerra mais, vamos pensar assim, mais teórica, né? É para mostrar que Israel usa de força excessiva nos conflitos que existem no Oriente Médio. Que é o que a televisão mostra constantemente, né? Nesses últimos confrontos que nós vimos aí, o uso do domo de ferro, a população, né? A ideia de beligerância internacional é como, nossa, Israel está usando de força desproporcional, gente. Gente, não tem como falar de força desproporcional lá no Oriente Médio. Por que não? Vários ataques. Você usa a força que você tem. É defesa. Quando eu falo de Israel, nesse sentido, não defendendo uma posição ou outra, quem ataca responde com a sua defesa. E não tem controle sobre o que vai acontecer quando está se defendendo. Se não defende, morre muita gente em Israel do mesmo jeito, né? Há um tempo atrás teve um atentado em Israel, os muçulmanos cavaram um túnel dentro de uma creche, né? E aí passaram para o Estado de Israel. Mataram 2 militares israelenses. E aí Israel mandou um foguete lá, explodiu a creche, mano. E aí todo mundo falou, não, matou as criancinhas. Gente, quando os camaradas, os terroristas, estavam construindo o túnel, eles sabiam que lá é uma creche. Eles queriam isso mesmo, para chamar a atenção internacional. Ó, Israel, mas não leva em consideração a criação do túnel, se o Estado de Israel não tivesse descoberto a quantidade de outras crianças ou de outras pessoas que poderiam ter morrido. Não dá para a gente ficar entrando no milindre da questão sem a gente entender o contexto. Eu não sou favorável nem a Israel, nem a Palestina, eu sou favorável à vida. Eu acho que a galera tem que parar de guerrear aí por coisa boba. O mundo é gigante, mano, dá para todo mundo viver, tá? No próximo vídeo, a gente vai encerrar os conflitos aí, né? Eu vou falar dessa lógica da intifada, dessa guerra de pedras, né, que é feita durante muito tempo, e dos acordos que vão surgir da agora em diante, né? Porque daqui agora a gente tem um segundo acordo de Camp David, depois a gente tem um acordo de Oslo, né? A gente ainda vai falar ainda sobre essa sucessão de eventos aqui. Nós ainda teremos que pegar na mão do Isaac Rabin e do Yasser Arafat na lógica do presidente lá norte-americano, né, o Bill Clinton. Mas isso vai ficar para o nosso próximo vídeo aí, beleza?